finalizar a questão 5, 2022/1. O circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro A igual a 100 mA. Então ele falou que a corrente que passa aqui é 100 mA. Espera aí, mas se você é meu aluno, você sabe que milha é um prefixo que representa 10 a menos 3. Então já vou deixar em ampere, porque ele quer a resposta em volts, né? A tensão elétrica em volts indicada no voltímetro é igual a... Vamos lá. Então é 100 vezes 10 a menos 3 ampere. 100 vezes 10 a menos 3 dá 0,1 ampere. É a que passa aqui pelo amperímetro e ele registra. Vamos pensar aqui como que funciona esse circuito. Aqui eu tenho um gerador. A barrinha maior é a barrinha positiva e a barrinha menor é a barrinha negativa. A corrente convencional, que é a corrente que a gente usa para resolver exercícios, ela sai do polo positivo e morre e chega no polo negativo. Então a minha corrente vai sair aqui mesmo, girar aqui e chegar aqui de volta, 0,1 ampere. Pode ver que em todo o circuito ela tem o mesmo valor porque não há bifurcações, trifurcações, não tem divisão do percurso. O que mostra, inclusive, que esses resistores estão associados em série. Vamos chegar lá. E ele quer saber quanto é indicado no voltímetro. O que é isso aqui? É um voltímetro. Pelo próprio nome fala, ó, voltímetro. Volt é tensão. O que ele registra? É um aparelho que registra a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Nesse caso, entre os dois pontos que você conectar ele. Entre esse ponto e esse. Ou seja, em torno do gerador. Então, no fundo, o que ele está medindo é o E, porque você pode ver que, ao contrário da questão 4 que a gente acabou de fazer, esse gerador aí não tem uma resistência interna, ele é ideal. Então, o que o voltímetro está marcando é o U, é a tensão, e nesse caso, como o gerador é ideal, é o E, porque ele está em torno do gerador. Tá? Então, o U vai ser igual ao E. Pela primeira lei de Ohm, que eu já ensinei a vocês na questão anterior, há 2 atrás, o U é igual ao R vezes o I. O I do circuito eu já tenho, porque a que passa aqui é o mesmo que passa em todos. Esse é o I do circuito, é 0,1. O problema aqui é o R. Porque o U é o que eu quero descobrir, que é o E, que é o que o voltímetro vai marcar. E o R do circuito? É fácil para quem já fez questões assim, mas aqui, como é didático, eu tenho que lembrar vocês algumas regras de associação. Estou escrevendo errado não, né, gente? Associação de resistores. GAF, né? Professor de física não treina português. Aí depois fica com medo de errar aqui. Vergonha. A associação de resistores tem 2 tipos possíveis. Série, associação em série, e associação em paralelo. Não vou falar acho que tudo que tem que falar, não. Vou falar o que é relevante para essa questão, vai ficar muita coisa também. O desenho típico de uma associação em série de resistores é esse aqui, ó. Um, aí vem outro, e assim vai. Tá? Aí tem um resistor aqui de medida resistência R1, R2, qualquer, até o Rn. E se você quer saber o valor do resistor equivalente dessa associação é essa, é montar um circuito com eles em série, um seguidinho do outro. O que você percebe primeiro? Que a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, e no outro, e no outro. Ou seja, eu posso escrever que a corrente que passa pelo 1, chamada de I1, é igual à corrente que passa pelo I2, que é igual I3 até igual IN, vamos chamar ela de corrente I. Mas o mais importante para essa questão é que a resistência equivalente... O que é a resistência equivalente, professor? É aquela resistência que se eu tirasse todas que estão na associação e trocasse por apenas uma, ela ainda puxaria, através dela, passaria a mesma corrente I. Quando está sob aquela tensão. Ela funciona como seu substituto de todos aqueles que estão associados. Troca por um único que dá, digamos, o mesmo efeito. Tá? E ela é dada pela soma dos resistores associados. R1
mais R2, mais R3, mais R4, até o último, Rn. Pronto. Já na associação em paralelo, o desenho típico dela, eu falo que ela pode vir desenhada de forma mais disfarçada, aí tem técnica de redesenho, você observa que acaba sendo equivalente a um desenho desse que eu estou fazendo aqui, elas vêm assim, ó. Né? Aqui. E aqui tem o restante do circuito. Aí eu tenho aqui R1, R2, R3 e assim vai até o Rn. Tem a fórmula, digamos, a equação oficial, que seria para resolver cada caso, mas ela é muito pouco prática, que ela é 1 sobre o R equivalente, é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3, serve para qualquer caso. Mas eu prefiro, que acho mais prático, dividir em dois casos. Vou até fazer uma coisa aqui, falando em ser prático. Aqui. Vou liberar espaço aqui. Vou separar em dois casos, que resolve todos os exercícios também, geralmente de forma mais rápida. Dois resistores diferentes, só que aí é só dois, são só dois, no caso em que eu tenho... Ah, se eu tiver três, você faz dois, o equivalente, que é tirar os dois e trocar por um, pega o resultado, faz com o próximo. Vamos com calma. Tem os dois aqui, ó, só dois. E eles têm valores diferentes, chamados de R1 e R2. E aí eu vou ter que o R equivalente é o produto sobre a soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E o outro caso é N resistores idênticos, todos com o mesmo valor de resistência. Que seria eu pegar esse caso aqui, ó. Seria pegar esse caso aqui. Eu copiei aqui. Só que todos os resistores têm o mesmo valor, R. Aí pode ser quantos quiser, 2, 3, 4. A resistência equivalente vai ser pegar o valor de um deles, só de um, e dividir pela quantidade. Infelizmente eu não vou usar nenhum desses dois casos aqui, porque a associação que eu tenho nessa questão, eu já passei por didática todos os casos, mas a associação aqui é em série. Como você pode ver, a corrente que passa no primeiro resistor é exatamente a mesma. Se você pegar esse desenho e colocar ele, virar o computador, virar o tablet, você vai ver um desenho assim, ó, do 60 e 60. Eles são idênticos, mas em série tanto faz ser idêntico, não tem uma equação diferenciada na prática para o fato de eles serem idênticos, tá? É a soma. Então aqui que eu tenho que colocar, já que eu quero o U do circuito como um todo, eu tenho que colocar o R do circuito como um todo, que seria o R equivalente do circuito. Então antes eu vou fazer aqui o R equivalente, que vai ser o quê? O 60 mais o 60, a soma deles, simples assim. 120, o quê? Ohms, que é essa unidade de medida aqui, ó. 120 ohms, beleza? Então eu venho aqui na resistência equivalente do circuito, coloco 120 e acho o E. 120 vezes 0,1. Quem não usa calculadora está cansado de saber que se eu multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Então isso aqui eu vou ter uma tensão de 12 volts. 12 volts, gabarito C de casa.